Vou essa quarta convidada da noite é a grande Patrícia Gregório, assessora de imprensa do Vasco, né? Boa noite, Patrícia. Primeiramente, muito obrigada por estar participando na nossa estreia do programa. Oi, Patrícia. Oi, agora tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Boa noite. Muito obrigada pela participação. Por nada, eu fico feliz de estar programa que tem tudo para dar certo e vocês podem perguntar se vocês quiserem, sem vergonha, sem problema nenhum. Obrigada pela recepção também, né? Tá atendendo a gente nesse horário. E, primeiramente, Patrícia, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória no Vasco. Tá. Eu sou vascaína desde sempre, meu pai é Vasco, e por conta disso eu e minha irmã também somos. E eu sempre quis fazer, eu não ficava satisfeita em apenas ir a jogos e ouvir jogos no rádio e eventualmente ver jogos na televisão. Eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa pelo clube. E aí, na eleição de 97, eu comecei a ver que tinha o MUV, que tinha o Fernandão e tal. E quando eu me formei, no final de 2001, eu procurei pelo MUV, me coloquei à disposição, que eu queria ajudar. E aí eles me receberam muito bem, eu fiquei responsável pela assessoria de imprensa do movimento e pelas matérias do site. E aí fiquei no MUV durante 6 anos, participei de 2 eleições, na verdade foram 3, né? E aí quando o MUV foi o Roberto Dinamite e tal, e nós nos unimos, e aí em 2008, quando finalmente nós conseguimos vencer a eleição, aí eu comecei eu fiquei com a assessoria de imprensa do departamento de futebol e estou lá até hoje. Sim, Patrícia. Tá. Oi, tá ouvindo? Oi, tô sim. Então tá bom. Patrícia, quem tá falando com você agora aqui é a Carol Canoa. Tá me ouvindo bem, Opa, Patrícia? tudo bem? Tô sim, tudo bem? Tá me ouvindo legal? Estou sim, Patrícia. Bom, também o Jogo Inesquecível, realmente um livro muito bom, que você fala, ele pode viajar no passado, e eu que sou de 94, muito nova, então não acompanhei o Vasco nos jogos de muitos anos atrás, então realmente a gente viaja no tempo com o seu livro. Meus parabéns por ele, tá, Patrícia? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre o livro que você escreveu. Então, o livro foi o seguinte, a editora procurou o clube, tinha uma parceria com o clube e precisava de alguém para fazer um livro sobre alguma coisa da história do Vasco. E eles me procuraram para eu fazer esse livro. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro sobre o Vasco. E aí eu lembrei de uma coisa que eu também sempre tive vontade de fazer, que eu sempre achei muito interessante, que quando eu conhecia alguém, ou quando eu conversava com os meus amigos, a gente sempre contava coisas de jogos que a gente tinham marcado a nossa vida. E aí a gente sempre lembrava de tudo exatamente o que aconteceu naquele dia. Por exemplo, 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas a memória era vívida de tudo o que tinha acontecido naquele dia. E aí eu juntei tudo isso, conversei com algumas pessoas, e aí eu fui colhendo os depoimentos e tal, tentei contextualizar a época também, o que estava acontecendo, como é que foi o tal campeonato, que aquele jogo fazia parte. Foi uma experiência muito legal. Eu tenho até vontade de fazer outros, de escrever outras coisas sobre o Vasco, escrever sobre alguns outros personagens do clube, mas o trabalho de assessoria toma muito meu tempo, então por enquanto vai ficar só nesse mesmo. Boa noite, Patrícia, eu sou a Jaqueline. Oi, tudo bem, Jaque? Pode falar de Jaque, né? Pode, fica à vontade. Eu queria saber como é trabalhar com um grupo de jogadores. Eles te respeitam pelo fato de ser mulher, assim? Então, são poucas as mulheres que trabalham lá no Vasco, assim, diretamente com eles, né?
tem a Vanessa Kinucha, que é a fisioterapeuta, tem a Maria Helena, que é a psicóloga, tem a Mildred, que é a nutricionista, tem eu, que sou assessora de imprensa, e tem a Raquel, que eventualmente também fala com eles, que ela faz as matérias para o site. Então são muito poucas, e nós somos bem unidas e tal. Mas os meninos, eles respeitam a gente muito bem, porque a gente está ali para trabalhar, não tem nenhuma Maria Chuteira ali, a gente deixa isso muito claro, e eles entendem isso muito bem, e no dia a dia, às vezes eles até esquecem que a gente é mulher, entendeu? E trata a gente igual como trata qualquer outra pessoa, e isso é muito bom, porque quando vem tratar cheio de cavalheirismo e não sei o quê, eu não gosto, porque como uma boa feminista, eu acho que tem que ser tratamento igual, né? Então, a maneira como eles tratam a gente é muito boa e a gente tem um bom relacionamento. Desde 2008, né, que eu entrei no meio do ano, até hoje eu nunca tive nenhum problema, todos sempre respeitam, muda alguns jogadores, mas no fim das contas são todos muito respeitadores, porque eu sou muito mais mulher do que já teve, né? Então, eles já trabalharam com mulheres em outros clubes, então é bem tranquilo. Tem muitas assessoras de imprensa hoje em dia. No Fortaleza tem no Corinthians, tem no Ceará, acho que no Atlético Goianiense também tem. Então, quer dizer, já tem muitos clubes com mulheres na assessoria de imprensa, nos sites, então a gente eles já estão se acostumando com a gente. Não tem como também, né? Tem que se acostumar, porque vai chegar uma época que a gente vai estar em quase todas as, tirando o campo, né, com futebol de homem, mas a gente vai estar em várias áreas de futebol. É verdade, Patrícia. Hoje a gente já teve aqui também a entrevista com a Maria Helena, né, que é a psicóloga do Vasco. Ela já teve ela é ótima, ela trabalha no Vasco há muitos anos. Excelente profissional mesmo, falou um pouquinho até assim do pessoal, galera que ficou até meio chorosa, ouvindo um pouquinho sobre, né, aquelas coisas de psicólogo mesmo, né, falando um pouquinho da vida, de melhorias na nossa vida, né, superação de obstáculos. Foi muito legal a entrevista com ela. Então, Patrícia, você pode falar um pouquinho pra gente do trabalho do assessor de imprensa? Claro, claro. Bom, o nosso trabalho, basicamente, a gente faz muito assim, a gente atende muito, porque a demanda por notícias do Vasco é muito grande. Então, a gente atende muita demanda. Claro que nós geramos notícia também, porque todos os dias tem repórteres no clube, mas basicamente a gente atende. Então, qual é o meu trabalho? Vou te contar assim um dia do meu trabalho. Bom, acordo, vou para o Vasco, quando treino de manhã, ou vou mais um pouco mais tarde, leio todos os jornais, dou uma olhada na internet, informo o diretor executivo, né, se deu alguma coisa diferente, se tem alguma coisa que prestar atenção, se a gente precisa responder alguma coisa e tudo mais. Olhando aquelas matérias, até tem ideia de alguma pauta que a gente possa sugerir. E aí vai para o clube, e aí no treino o que acontece? A gente fica, que trabalha aí o Vinícius, tá? Na assessoria de imprensa. E aí a gente fica no campo, prestando atenção no treino, os repórteres acompanham o treino, que todos os dias tem muitos repórteres acompanhando os treinos do Vasco. E aí no fim do treino, ou antes até do treino, eu converso com o Vinícius, a gente às vezes precisa conversar com o Gaúcho, né, que é o treinador, ou com o diretor, ou com alguém, para a gente definir, dependendo do momento, a gente precisa conversar com eles para definir quem vai para a coletiva. Normalmente são 2 jogadores, e às vezes na semana o treinador fala, geralmente véspera de jogo. E quando o treinador fala, é o treinador e um jogador. Aí prepara press kit para os dias de jogos, prepara as entrevistas depois dos jogos também, e atende todo tipo de demanda, qualquer coisa que a gente precisa divulgar, por exemplo, um jogador que vai chegar, uma nota sobre alguma coisa que saiu que a gente não está de acordo, aí bota no site, ou manda para nosso e-mail, informa também alguma coletiva que vai ter.
é basicamente isso. Patrícia, tá me ouvindo? Oi, agora eu tô. Como é o seu contato com os jornalistas, assim, que você falou deles agora? Tem alguma entrevista que você não pode liberar por algum motivo? Então, eles entendem essa decisão sua ou não? Ou tem alguma dificuldade? Então, o trabalho do assessor de imprensa é ajudar a imprensa a fazer o trabalho dela e defender os interesses do clube. Não, que não saia nada que prejudique o clube e tal. Na maior parte das vezes, porque a gente tem um bom relacionamento com os repórteres, né? Então, na maior parte das vezes eles entendem, porque a gente explica o nosso lado. Eu e o Vinícius, a gente conversa com eles, olha, nesse momento não dá para fazer por causa disso e tal. Às vezes a gente também não pode revelar o motivo e explica apenas que não pode fazer. E entendem, mesmo contra a vontade, eles acabam entendendo. O que às vezes acontece é um ou outro repórter desavisado, ou às vezes, porque o chefe pressiona, ou qualquer outro motivo, às vezes vai direto no jogador, ou vai direto no treinador, sem passar pela assessoria, e isso irrita um pouco, dá bastante desgaste quando isso acontece. Mas como os jogadores estão treinados, todo mundo, quando alguém liga diretamente para eles, sem passar por nós, eles não atendem, entendeu? Eles mandam que procurem a assessoria primeiro. Então, basicamente, a gente não tem muito problema com isso, sabe? Os caras realmente entendem quando a gente explica o porquê de não poder fazer a entrevista. Bom, até, rapidinho, já que só dizer muito obrigada por estar explicando isso pra mim, Patrícia. E eu falar pra você, tem um amigo meu aqui te desejando um alô, que é o Dário Júnior, tá? Mandando um beijo pra você, tá, Patrícia? Seu fã, ele. Obrigada, falam que eu mandei outro para ele. Certo. Vai, Jaque. Continuando então, Patrícia, eu queria saber quais são os seus maiores ídolos no Vasco. Olha, eu sou apaixonada pelo Carlos Germano. Eu adorava, sempre gostei muito do Carlos Germano e gostava muito do Edmundo também. Mas o Carlos Germano é uma pessoa, assim, impressionante. E aí são coisas que não dá para você medir, né? Aí hoje eu trabalho com ele, sabe? Eu vejo ele todos os dias, eu posso considerar ele como um amigo, então é impressionante isso. Tem coisas que, como eu digo, tem coisas que só o Vasco faz por você, né? Então, hoje eu tenho a grande chance de trabalhar com o meu ídolo, né? Que é o Carlos Germano. Também é impressionante o Juninho, o Felipe, esses caras que eu ia para a arquibancada, gritar o nome deles, e hoje em dia eu tenho a chance de trabalhar com eles. É muito legal. É muito legal mesmo. Eu tive a chance também de trabalhar na despedida do Edmundo, né? E foi bastante emocionante também. Muito legal ter contato com os nossos ídolos, né, Patrícia? É muito bom, sabe? É muito bom. É óbvio que eu não fico pedindo para tirar foto, nem nada disso, né? Uhum. Mas é estranho, às vezes a gente tem meio que se beliscar, sabe? Pô, será que está acontecendo mesmo? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu amo meu trabalho e é tudo que eu realmente sempre quis mesmo da minha vida. Nunca pensei que eu fosse atingir isso tão cedo, né? Mas legal, legal. Bom. E quando a gente gosta do trabalho que a gente faz, nós somos sempre os melhores, né? Procuramos estar sempre nos aperfeiçoando naquilo ali, porque a gente ama o que faz, não é verdade? É verdade. Eu tinha 30 anos quando eu entrei, né? Em 2008, quando a gente entrou no Vasco, quando o presidente Roberto Dinamite ganhou a eleição, eu consegui entrar, né? A gente conseguiu entrar no Vasco, e aí foi uma coisa, eu tinha 30 anos, eu nunca imaginei que tão cedo na minha vida eu já ia ter conseguido o emprego que eu quis a minha vida inteira, né? Então, foi maravilhoso. Que bom. Patrícia, você acha que o Vasco hoje é uma referência em termos de assessoria de imprensa? Não
Não, acho que não. Eu tenho certeza que eu faço um bom trabalho, eu e Vinícius, a gente trabalha em parceria, tenta sempre, em primeiro lugar, defender o Vasco, né? Não deixar que que só notícias boas e notícias que façam bem para o nome do clube saiam. Mas também a gente tenta atender bem a imprensa, porque não é legal, como acontecia antes, né? A imprensa inteira está contra o clube, falar mal do clube sem motivo algum e tudo mais. Eu acho que a gente faz um excelente trabalho. Mas referência, eu não sei, é difícil falar assim, sabe, sem parecer ser soberba ou qualquer outra coisa. Mas eu acredito que a gente faz um trabalho como grandes clubes do Brasil também fazem. Eu acho que a gente está num bom nível no trabalho do Vasco. Patrícia, em relação, assim, você que está acostumada, né, a conviver com todo Você pode repetir que eu não ouvi bem? Não, Patrícia, assim, qual é o jogador mais tímido que você vê, né, no Vasco para conceder alguma entrevista? Olha, já passaram alguns lá no Vasco, assim. E é muito engraçado porque no início eles são assim, mas depois eles vão soltando. Por exemplo, o Alan, o Rômulo, eles eram super tímidos, não queriam ir para dar entrevista de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí a gente sempre combinava com eles que eles iam aos sábados, que é quando iam poucos repórteres. E aí Alan e Rômulo passaram aí aos sábados, e depois, quando eles começaram a ficar com a gente já botava eles no meio de semana, uma véspera de jogo, e no final eles já estavam dando entrevistas bem. Principalmente o Rômulo. O Rômulo se soltou muito depois. E o Alex Teixeira, não que também era outro que morria de vergonha, não gostava de dar entrevista, fugia, falava com ele para ir para a coletiva, aí daqui a pouco eu ia procurar ele tinha ido embora. O Elton era um pouco assim também, um pouco difícil de ir para a coletiva. Hoje em dia o Thiago Feltri também, ele é um pouco envergonhado, mas aos sábados ele é garantido que, combinando antes, ele sempre vai. Mas isso é normal, né? A pessoa não está muito acostumada, e no Vasco sempre tem muitos repórteres, mas a nossa tática de aos sábados tem ajudado a preparar eles para depois ir num dia mais cheio. Patrícia, só para finalizar agora, qual a importância do Vasco na sua vida? Ah, minha filha, eu nem sei te dizer, porque, olha, eu costumo sempre dizer que aquela música que diz que o Vasco é minha vida, a minha história, meu primeiro amigo, isso tem muito a ver comigo. Na primeira vez, você vascaína nata, e além disso, uma super profissional, né, lá no Vasco, orientando os meninos, fazendo o seu trabalho perfeitamente com muito amor e carinho, né. A gente agradece muito a sua participação no programa e, e a gente deseja que tudo dê certo em 2013, tanto para o seu pessoal quanto para o profissional. Obrigada. Muito obrigada a você. Nada, eu que agradeço a você.